A história não sussurra seus horrores, ela os grita. Glorificamos a guerra com medalhas, hinos e estátuas de bronze. Mas quando se removem os discursos e desfiles, restam apenas podridão, aço e silêncio. Morrer nas batalhas mais mortais da história não significava apenas perder a vida. Significava perdê-la lentamente, em agonia e muitas vezes sozinho. De trincheiras cheias de lama a ruínas cobertas de neve, de katanas afiadas a miras telescópicas modernas. Deixe-nos mergulhá-lo, momento a momento, em como realmente era morrer quando o sangue da história corria mais quente. Você não encontrará heróis aqui, apenas seres humanos. Já se perguntou se conseguiria realmente suportar a realidade por trás das lendas? Vamos começar. A Batalha de Verdun, 1916. Bum, bum, bum. A artilharia nunca para. Ela se torna o único ritmo que você conhece. Você dorme sob bombardeio, come com o cheiro de sangue, respira poeira, podridão e medo. Então a trincheira desmorona. A perna de um amigo sobressai da lama. Apenas a perna. Você recebe a ordem de avançar. Terra de ninguém. Você escala. Corre. O arame farpado estraçalha seus braços. Uma bala atinge sua lateral. Você cai, mas não está morto. Ainda não. Fica deitado por horas, gritando, implorando, sangrando na terra que já está encharcada por milhares antes de você. Os abutres esperam que os canhões silenciem. Eles nunca silenciam. Batalha de Gettysburg, 1863. Ar quente de julho. Uniforme de lã. Suor e pólvora ardem nos olhos. Balas de canhão passam zunindo. Mosquetes disparam em linhas. Você recarrega, morde o cartucho, soca a bala para dentro e então avança. Baionetas fixadas. Você corre morro acima. Uma bala Minié atravessa seu peito. Você cai para trás. Seus pulmões se enchem. Você engasga. O sangue borbulha. O sol continua brilhando. Você encara o céu azul enquanto o mundo desaparece. O último pensamento é que você sequer viu o inimigo. Se você estivesse nessa linha, teria coragem de dar esse último passo? O cerco a Leningrado, 1941 a 1944. Sem comida, sem luz, sem calor. Você está em uma cidade sob cerco por 900 dias. O pão é feito de serragem mofada. A água é neve derretida. Você mastiga papel de parede por causa da cola. Seu irmão morre ao seu lado. Você não tem forças para enterrá-lo. Vai dormir uma noite e nunca mais acorda. Morrer de fome é lento, silencioso, esquecido. Você nunca disparou um tiro, nunca viu um campo de batalha, mas morreu na guerra de qualquer maneira. A Batalha de Hastings, 1066. A colina cheira a sangue. Você ergue o escudo. Faz parte de uma parede de escudos, firme, inabalável, até que ela se rompe. A cavalaria normanda ataca. Flechas chovem do céu. Uma lança estraçalha seu joelho. Você grita, cai. Um cavalo esmaga suas costelas. Você tenta rastejar. Uma espada desce num golpe. O crânio se racha. O escudo nunca cai. Ele morre com você. A carga da Brigada Ligeira. 1854. Ordens mal compreendidas. Você cavalga direto para a artilharia inimiga. Canhões à frente. Mosquetes nos flancos. Você avança mesmo assim. Grita. O cavalo empina. Uma bala de canhão o derruba. Você voa pelo ar. Atinge o chão atordoado. Então, estilhaços na coluna. Morre encarando a colina errada. Batalha de Saipan, 1944. Selva. A areia grita. Você está em um buraco de raposa. Granadas chovem. Você pega uma, joga de volta. Tarde demais. Seu braço sumiu. Tenta correr. Um sniper atinge sua perna. Você fica deitado na lama. Horas se passam. Formigas rastejam pelo seu rosto. Então, silêncio. Batalha do Somme. Visão ampliada. As botas afundam a cada passo. Mais de 1 milhão de homens. Para quê? Por algumas centenas de metros. O primeiro passo além da borda da trincheira é o último. Um ninho de metralhadora espera. Você o ouve antes de vê-lo. Então, o escuro.
Seu nome nunca será lido. Seu corpo nunca será encontrado. Apenas uma cruz em uma fileira de milhares. Quantos nomes se perderam na lama da história? Cerco de Bagdá, 1258. Você é um estudioso, um escriba, um bibliotecário. Então os mongóis chegam. O rio fica preto de tinta, depois vermelho de sangue. Eles queimam os livros, depois as pessoas. Você tenta fugir, é capturado, implora, reza. Seu crânio é esmagado com um martelo. Seu nome morre com os pergaminhos. Batalha de Antietam, 1862. O dia mais sangrento da história americana. Você dispara, recarrega, dispara, recarrega. Então, uma bala de canhão. Ela atinge a 3 metros de distância. Você não sente o calor? Apenas voa. Acorda sem as pernas. Grita até a garganta ficar em carne viva. Então para. Batalha de Okinawa, 1945. Chuva, lama, sistemas de cavernas, lança-chamas. Você joga um lá dentro. Ouve os gritos, depois o silêncio. Uma granada quica em seus pés. Você pula. Direção errada. Estilhaços rasgam seu abdômen. Passa 3 dias na tenda médica. Então infecção, febre, morte. A guerra continua. A Guerra dos 30 Anos, Europa no século XVII. Peste, fogo, fome. Você não morre pela espada, mas pela podridão. A vila queima. Você foge. Soldados o capturam. É acusado de roubo, de bruxaria. Eles o enforcam. Sem julgamento, apenas uma corda. Guerra do Yom Kippur, 1973. Calor do deserto. Sem cobertura. Tanques disparam a quilômetros. Mísseis guincham. Você pula do veículo. Tarde demais. Uma granada explode por perto. Você voa. Depois, o silêncio. Uma metade sua fica na areia. A outra se foi para sempre. A Guerra do Iraque. Anos 2000. IED. Isso é tudo. Você está em patrulha. Então, nada mais. Não ouve, não vê. Apenas chamas, estilhaços, poeira. Encontram partes, não todas. Seu nome se torna parte de um memorial. Mas a guerra continua. A Ofensiva das Ardenas, 1944. Neve, silêncio, depois o trovão. Tanques alemães, emboscada, artilharia. Você luta em condições de visibilidade zero. Suas mãos estão congeladas. O fuzil trava. Você corre, cai, está cercado. Uma bala, depois 2, então o frio eterno. A Batalha de Waterloo, 1815. Campos lamacentos, fumaça de canhão. Você ouve tambores, cascos, ordens. Os sonhos de Napoleão morrem ao seu redor. Você avança, então o caos. Uma bala de canhão apaga seu tronco. Você nem soube que estava morto. Batalha Naval de Tsushima, 1905. Mar frio, aço quente. Você está em um navio de guerra russo. A frota japonesa é mais rápida, mais precisa, mais mortal. Granadas atingem. O fogo se espalha. A fumaça cega. O capitão sumiu, vaporizado. Você pula no mar. A água é gelada. Óleo flutua ao lado. Então chamas. Então uma explosão. Você afunda. Frio, escuro e sozinho. Não afogado, mas escaldado. Consegue imaginar um fim mais terrível que as profundezas do mar? Guerra Franco-Prussiana, 1870. Você está atrás de uma barricada. Os prussianos avançam como um relógio. Você dispara, recarrega, poeira, suor, medo. Uma granada atinge a casa ao lado. Ela desmorona. Você é enterrado. Tijolos, madeira, sangue. O seu. Você grita, ninguém ouve. Sufoca sob sua própria cidade. A Guerra do Vietnã, 1968. Caos urbano. Tiros de janelas, granadas em portas. Você invade um prédio. O primeiro cômodo está seguro. O segundo não. Rajadas de AK, uma no peito. Você cai para trás. Um companheiro o arrasta para a cobertura. Você sangra até morrer em um chão de azulejos. A última coisa que vê é um ventilador de teto oscilante. O sangue ainda está secando quando a próxima equipe chega. A Batalha de Quitesifonte, 373 d.C. Você é um legionário romano. Persas surgem de ambos os lados. Flechas enchem o céu. Você mantém a linha. Uma carruagem avança contra as fileiras. Uma lança penetra abaixo da caixa torácica. Você desmorona.
Seu corpo é arrastado sob sandálias, cascos e aço. Morre olhando para um imperador que chamou isso de vitória. Batalha de Mogadíscio, 1993. Black Hawk abatido. A cidade explode. RPGs, balas, caos. Você está em um helicóptero acidentado. Atira, recarrega, atira. Então o fuzil clica. Travou. Um facão atinge seu pescoço. Leva mais de um golpe. Sua morte é filmada, arrastada pela rua. A história não esquecerá, mas não pelos motivos que você esperava. Morrer na guerra não é nobre. Não é cinematográfico. É lama na boca, sangue no pulmão. Gritos que não são respondidos. A história se lembra das vitórias. Generais ganham monumentos. Mas os que morrem, os soldados, os despedaçados, eles desaparecem. Então, da próxima vez que você disser, eu morreria por isso, pergunte a si mesmo, você morreria? Porque é assim que parece. Não um estrondo, mas a lâmina de um açougueiro. Lento, frio e esquecido. Bem-vindo às mortes mais mortais da história. Qual delas você sobreviveria? Nenhuma. Se essas histórias dos caídos mudaram a forma como você vê os monumentos do passado, inscreva-se e curta nosso canal. Nós desenterramos a história que tentaram enterrar no silêncio. Honre a verdade daqueles que se perderam. O próximo cofre da história se abrirá em breve.